falhar na hora H. Uma situação complicada e para muitos difícil de assumir. Mas afinal, a culpa é de quem? Da própria pessoa, do parceiro ou do excesso de expectativas? Acompanhe a partir de agora no Fala Que Eu Te Escuto. Sem rodeios ou constrangimentos, você teria coragem de dizer que já falhou na hora H? Isso nunca me aconteceu antes. Calma, você não está sozinho. Hoje, o Fala Que Eu Te Escuto vai debater um problema que atinge milhões de brasileiros: a disfunção erétil e a falta de orgasmo feminino. E antes que você saia de fininho para não falar do assunto, dá só uma olhada nessa declaração. Eu brochei. Eu não sei por que eu tô sorrindo. Ok, todo mundo sabe que Rafinha Bastos não tem papas na língua. E o que é um pesadelo para muitos, o humorista contou fazendo graça e justificou. É impressionante, mas toda vez que você brocha, o seu instinto é falar a frase: isso nunca me aconteceu antes. É assim, sai, é natural sair. Por quê? Porque você quer deixar claro para outra pessoa que você não é broxa, você apenas broxou. Mas o assunto não é agradável para nenhum homem, mesmo sabendo que milhares passam por essa situação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população masculina sofre com a disfunção erétil. Um problema que até o Mr. Catra, conhecido por ter várias mulheres, ser casado com 3 delas e ser pai de 32 filhos, já enfrentou. Em entrevista a uma rádio, o funkeiro contou que já teve alguns imprevistos na hora H, mas que não considera isso algo preocupante. E se você pensa que os galãs estão fora da lista... Bruno! Muito legal isso. Você já broxou com a Giovana? Óbvio, né? Nossa, eu achei que você não ia falar. Giovana, eu vou falar que não. Não tenho mais 20 anos pra falar que não. Até porque eu acho que fica meio chato pra mulher essa pergunta, né? Por quê? Tipo, broxou comigo. Qual o problema, Giovana? Fica ruim pra mim, não Por pra que é ruim você. pra você, não fica ruim pra mim? Fica ruim pra ninguém. Fica um casal normal. É, normal. Que se ama e que é de verdade, não é? Não, nunca brochei. Broxar é Mentira. normal. Foi assim, no canal do YouTube da esposa, que Bruno Gagliasso assumiu já ter passado por isso também. E o que dizer de José Loreto? Casado com a atriz Débora Nascimento, o astro disse que já passou por isso algumas vezes e ainda cutucou. Quem não falhou que atire a primeira pedra, né? Lógico que já. Vale ressaltar que é um momento raro. Já o apresentador André Marques declarou em uma entrevista já ter passado por isso, mas que em uma das situações, a mulher teve sua parcela de culpa. E já que estamos falando delas, você sabia que 78% das mulheres não atingem o orgasmo com o parceiro? Os dados vão além e mostram que 56% estão insatisfeitas com o que acontece entre 4 paredes. Ou seja, se ainda existia alguma dúvida de que elas podem fingir prazer, agora não existe mais. E até as famosas assumem. Você já fingiu orgasmo? Ah, acho que toda mulher já fingiu. Você nunca? Eu já. Já. Pra Acho gente que é muito mais fácil, muito mais né? fácil. E às vezes ela até uma preguiça, tipo, ai, tá bom, vai, pronto. Tanto Giovanna Eubank quanto a Lancelotti assumiram. E não foram as únicas. Sophie Charlotte também contou em uma entrevista que já fingiu sentir prazer e aconselhou. Fique atento para sua parceira. Você pode não descobrir, mas pelo menos você estará voltado para sua parceira, o que é o mais importante. Desempenho sexual, falta de prazer e muitas queixas. Metade dos brasileiros está insatisfeita com a vida sexual. A maioria, mulheres. Ai. E aí, foi bom pra você? Não? Então nós queremos saber.
Na maioria dos casos, o problema está na própria pessoa, no parceiro ou no excesso de expectativa. O Fala Que Eu Discuto está no ar. Como você já viu aí, o programa de hoje está interessante. Temos outras matérias, outras declarações de famosos. Por isso a nossa pergunta está aí para você interagir com a gente. Falhando na hora H. Na maioria das vezes, o problema está na própria pessoa, no parceiro ou no excesso de expectativa. O que você pensa? Você pode opinar através do nosso telefone, esse é o número que aparece aí para você. Também você pode entrar via Skype ou pelas redes sociais. E para nos ajudar e até receber perguntas de vocês, nossos telespectadores, nós recebemos aqui o doutor Ricardo Ferraz, que é ginecologista. Tudo bem com o senhor, Tudo doutor? Jóia, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui. Também temos aqui com a gente o doutor Cláudio Guimarães, que é urologista. Boa noite. Tudo bem, doutor? Bispo, tudo bem. Então temos aqui 2 especialistas para estar nos ajudando a entender tanto aí o universo masculino como também o universo feminino. Também o pastor Valber nos acompanha aqui. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Se você também tem uma pergunta ou quer fazer o seu comentário, nós estamos ao vivo no Facebook do programa. Você pode entrar lá, Fala Que Eu Discuto, e deixar o seu comentário, fazer sua pergunta, que a gente vai transmitir aqui aos doutores. Olha só a declaração do Luan Santana. Teve uma vez que eu não consegui não, cara. Não conseguiu? Teve uma vez que eu não consegui não. Ficou nervoso? Cara, eu não lembro o que foi, cara. Eu acho que tava uma situação meio estranha, assim, tava meio, sabe, quando você não tá à vontade, não vai com a cara. Cara, pra que você pagou? Também... Ele tava pagando e não vai com a cara da mulher. Mas você chama e chega na hora ali só, né? Cara, mas não vai falar nada não, mas eu acho que foi a única vez, cara. Não, mas posso falar? Eu acho que todo homem, eu não posso falar o nome de todo mundo, mas eu acho que todo homem já broxou uma vez ou outra. Claro. Não existe isso. Isso é normal. Cara, o cara chega em casa com dor de cabeça, fim do trabalho, brigou com todo mundo, às vezes tá com a cabeça em outro lugar. É que o homem é muito aparente, né? Quando você vai, não vai dar certo, né? Verdade. A mulher ainda dá pra disfarçar, mas o homem não tem como disfarçar. Tá aí a declaração do cantor Luan Santana. Nós vamos às ruas agora com a nossa repórter Camila Navarro, que conversou com as mulheres. E elas vão falar a respeito do tema. Falhar na hora H. Na maioria dos casos, você acha que a culpa é da própria pessoa, do parceiro ou das expectativas que a pessoa coloca sobre aquele grande momento. O que será que as mulheres acham? Vamos ver? Eu acho que às vezes é dos dois, né? Os dois, não depende do momento, na hora, né? Que acontece também com mulher, não só com homem, essa parte. Eu acho que é os dois. E alguém já falhou na hora H com você? Como é que foi? Já. Foi estranho, né? Porque a gente tava naquele momento e na hora ele não conseguiu. Já aconteceu várias vezes. E como que ele lidou com a situação? Ele ficou meio sem graça, com vergonha, queria tentar de novo. Aí eu não, vamos tentar não, deixa para outro dia, vamos ver outro dia, né? Foi assim. Por que eles têm tanto medo de assumir que já falharam na hora H? Eu acho por vergonha ou por se achar machão, né? Eu penso assim. Às vezes a pessoa vai com uma expectativa, chega lá não é tudo aquilo, né? Fica naquilo, ou a preocupação de ser diferente, de ser muito especial acaba atrapalhando. Isso já aconteceu com você? Já. Olha, eu acho que tudo depende muito. Às vezes é ansiedade, às vezes você espera muito da pessoa e quando chega a hora não dá certo. Eu, como tenho um marido cearense, não falha nunca. Sou eu que fujo. O meu marido é cabra macho. Expectativa que as pessoas põem. Cara, já teve algum problema de estar ali, naquele clima, e alguém falhou na hora H? Já. E eu era bem menina, bem mocinha, viu? Logo que eu casei. Meu marido falhou. É machismo, né? É o machismo deles. Porque pra mim não tem nada. Eu acho assim, pra todas as mulheres, a maioria das mulheres que estão na idade aí de namorar, elas voltam a boa e pronto, passa. É um surto. É um surto, essa aí é boa, hein? Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta é a mesma.
Até agora, das pessoas que votaram, desde que começou a nossa enquete, 55% excesso de expectativa, 39% problema da própria pessoa e 6% problema do parceiro. Entre aí você também na nossa enquete e vote. Agora, começando aqui com o Dr. Cláudio Guimarães. Dr. Cláudio, essa situação dos homens, né? O que leva normalmente fisicamente a acontecer o problema da ereção? Na maior parte das vezes, quando o problema é esporádico, é devido a um problema de estresse no trabalho, né? Às vezes a pessoa está trabalhando muito, ou uma ansiedade, algum problema financeiro. Essa é a principal causa esporádica de disfunção erétil. Agora, quando o problema se torna frequente, aí a gente precisa investigar o que pode estar causando isso. Às vezes a pessoa ela está com algum problema tipo hipertensão, diabetes, e ela não sabe, ela não procura um médico, né? E esses são algumas doenças que podem levar a esse tipo de problema. Certo. Agora, doutor Ricardo Ferraz, no caso das mulheres, como a gente estava falando aqui fora do ar, a mulher não dá para ver fisicamente que ela, vamos dizer assim, falhou na hora H, mas tem o outro lado do desejo. Sim, na mulher, quando a mulher não acaba tendo o seu desejo diminuído, né, isso pode ser por fatores de estresse, da mesma maneira com que o homem, que ocorre com o homem. A mulher era um pouco mais sensível em algumas situações no relacionamento. Teve uma briga, o marido foi um pouquinho mais grosso, agressivo naquela semana, ela acaba tendo esse desejo bem diminuído. Mas a gente também tem que lembrar, parte cultural, parte de criação, isso também leva muito em conta a mulher conseguir chegar ao orgasmo, né? A gente viu aí que 73% nunca atingiram, né? Número muito grande, né? Muito grande, né? 73% nunca atingiu o orgasmo, justamente por não conhecer o corpo, justamente por achar que o conhecer o corpo, se tocar, é alguma coisa errada, né? Por conta de criação. E se isso se tornar frequente, lógico, a gente tem que fazer investigação, como hipertensão, diabetes, uma menopausa precoce ou alterações hormonais. O homem não tem como esconder, a mulher já tem, né? Sim, a mulher, se for boa de teatro, ela consegue passar batido. Tá certo. Eu vou conversar agora pelo Skype com a Fernanda, que é atriz e modelo, e fala lá da Escócia. É isso mesmo, Fernanda? Fala aí da Escócia? Sim, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pra gente aqui, vamos falar boa noite ainda, que a gente não dormiu. Aqui é 4 da manhã, então é bom dia para mim. Tá certo. E a sua opinião? Olha, eu acho que é do parceiro. Porque, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Porque se você faz todo aquele teatro todo dia, assim, de noite, acontece normal. Agora, se você está com aquela sobrecarga do dia todo, no dia a dia, e você chega na hora H e acabou aquilo assim, a culpa é do parceiro, porque você tem que fazer uma preparação, sabe? Talvez, né, para o homem é mais visível, né, para broxar, né, que a gente chama. Mas nós mulheres podemos fingir. Eu acho que é do parceiro. Se ele arrumar o campo antes do acontecido, tudo ficará bem. Agora, se ele não fizer isso, eu acho que é do parceiro, na minha opinião. Tem que ter a preparação. Tem que ter a preparação. Você não vai para o futebol sem treino, não é verdade? Então, você tem que fazer aquela preparação. Oi, amor, como é que foi seu dia? Faz aquela preparação toda, que chega à noite a mulher está ali preparada e ele também, né? Eu acho que é muito psicológico. E como eu falei, o homem é visível, a mulher a gente pode enganar, né? Muito obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom para você aí. Imagina, o prazer é meu. Tchau. Tchau. Conversa, por favor, com o Flávio de Nóbrega, que é jornalista e fala aqui de São Paulo. Flávio, tudo bem? Olá, bispo, olá, pastor, boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, qual a sua opinião? Então, uma vez que aconteceu em toda a minha vida, deu broxar, né? Que essa é a palavra certa. Foi porque eu criei muita expectativa, eu não queria decepcionar a pessoa. E parece que quanto mais bonita a pessoa é,
a gente fica com mais medo e isso acaba atrapalhando, né? Então, para você foi excesso de expectativa? Excesso de expectativa acaba fazendo a pipa ir contra o vento, né, pastor? Aí a pipa não sobe mais. Muito obrigado pela sua participação, hein? Imagina, eu que agradeço, viu? Grande abraço. Boa noite, tchau. Hein, o doutor Cláudio? Tem muito homem, né, que não assume, né? Não, nunca falhei. Ah, mas aí tem que fazer uma outra pergunta. Mas você já mentiu? É verdade. Mas assim, eu acho que como mensagem a gente tem que deixar que você falhar é uma coisa totalmente normal. Isso pode acontecer. A gente está com uma sobrecarga de estresse no dia a dia. E isso realmente pode acontecer. Agora, se o problema se persistir, eu acho que vale a pena a gente procurar um médico, né, fazer alguns exames para tentar descobrir qual é a causa desse problema. Tá certo. Nós vamos agora, mais uma vez, às ruas, só que agora vamos saber a opinião dos homens. Os homens, o que pensam sobre o assunto? Vamos ver? Eu acho que é da grande expectativa da noite. Eu acho que assim, vai da pessoa, cada um tem o seu jeito de ver como que é a mulher, como que não é a mulher. Então isso daí tem muito que apresentar na hora. Por que a maioria dos homens tem tanto preconceito de assumir que já falharam? Eu não sei, mas se um dia acontecer isso comigo, eu vou falar sem problema nenhum. Mas tem muito homem que fala que é machão, tudo, mas com certeza falha sim. Você já falhou na hora H? Não, nunca. Não, nunca. Se eu tivesse falhado, eu falaria, nunca. Eu acho que depende muito do momento. Acho que os dois têm que estar de cabeça boa, né? Acho que é o principal de tudo, para finalizar a coisa com êxito, né? Acho que o principal é isso. Você já falhou na hora H? Já falei. Normal. A gente criou uma expectativa e na hora ocasionado da situação, do organismo, alguma coisa desse tipo. A maioria dos homens não assumem. Por que será? Eu acho que um pouco de machismo. É muito natural todo mundo falhar, né? Todo mundo falha, né? E omitir também, todo mundo omite para querer se engrandecer. Acho que não é bem por aí, não. A pessoa tem que ser positiva e transparente. Eu acho que é expectativa. Gera um clima e, de repente, não é aquilo que a pessoa se propôs, entendeu? Mas, assim, eu nunca falhei. Porque aí é o seguinte, não é a questão de machismo, mas você quer ir até o final. Mesmo que você deu aquela falhadinha por alguns minutos, não sei, mas aí você retoma, você põe a cabeça no lugar, tudo direito. Acho que todo homem deveria fazer isso, não ficar muito preocupado, entendeu? Eu acho que é da expectativa que ela coloca uma pessoa com a outra. Você tem a expectativa da pessoa, mas no momento ali exato não era aquilo, né? Às vezes, uma questão de corpo, uma questão de outras coisas que podem ter acontecido com a pessoa, né? Que eu diria assim, até mesmo cirurgias, coisas assim, sabe, que você olha, não é aquilo, você toma um trauma, já aconteceu comigo. Não, isso que eu queria saber, o senhor não precisa citar nomes, nada, mas já aconteceu com o senhor? Como é que foi? Aconteceu. Não, há muitos anos atrás eu saí com uma pessoa, né, e ela tinha 2 cicatrizes grandes, assim, nos seios, né, que ela tinha feito, colocado prótese, e aquilo me traumatizou, sabe? O negócio ficou bastante desagradável, né, mas a gente aí tem que tirar da cabeça, né? Que aquilo também é da mente da gente, né? Por que o senhor acha que a maioria dos homens tem tabu, né? Tem preconceito em assumir que já falharam na hora H? É porque o instinto do homem é o machismo, né? Eu sou, eu posso, eu faço, né? E eu acho que essa é a razão pela qual eles não assumem que já falharam. Eu assumo que eu já falhei. A pessoa falhar naquela hora, eu creio que pode ser N fatores, não dá pra ver, né? Eu acredito que a pessoa tem que buscar ajuda, uma ajuda profissional e ver, né? E tentar descobrir o real motivo do porquê que isso aconteceu. E quando descobrir, tentar sanar, mas sem culpas, né? Sem um culpar o outro, sem agredir, né? Verbalmente, né? Como em muitos casos, né? Que acontecem. Então, e buscar ajuda. Eu acredito que essa é a saída.
Obrigado pela sua opinião. Olha só a declaração que a Anitta deu. A gente foi na rua fazer perguntas pra Anitta, que muita gente quer saber. medo. As pessoas... pois é, essas Que são as medo, piores. galera. Que as perguntas que talvez eu não possa fazer, a gente bota o pessoal na rua Filtramos fazer. essas perguntas, Brasil? Vamos ver Record. a primeira pergunta. Anitta, algum cara já broxou com você? Qual desculpa que ele deu? Já, várias vezes. Várias vezes? Eles Sei. dizem que foi o nervosismo do momento. Sei. Porque gostam muito de mim. E você entende? Eu entendo. Legal. Fala, tá tudo bem. Depois a gente arruma outro tempo pra isso, na Certo. minha agenda de 2000. Foi essa a desculpa que ela falou pra mim, exatamente. Olha que coisa curiosa. Tá aí. O pastor Valber vai atender agora pelo WhatsApp. Cadê? A Gabriela, o nome? Coloca o nome aí, por favor. Caiu? Então fala pelo telefone com a Tainá Rocha, que fala lá de Aracaju, Sergipe. Tainá, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. E a sua opinião? A minha opinião é assim, que às vezes pode ser até o homem ou a mulher. No meu caso, muitas vezes eu não quis com meu marido por conta de estresse do dia a dia. Já aconteceu com ele também, por conta de estresse no trabalho. E, assim, eu acho que é normal o homem, às vezes, broxar. Então é mais dado à circunstância, né? Comigo mesmo, por conta de eu ter um filho muito pequeno, aí tem assim, no dia a dia é muito corre-corre, é fazer comida, é cuidar de criança. Aí quando chega a noite, eu quero o meu tempo, dormir. Tá certo. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. Tá. Tem muita gente aqui, tanto comentando quanto fazendo pergunta nas redes sociais. A Bruna Ribeiro diz: eu acho que a maioria das vezes o problema é da própria pessoa, o nervoso também atrapalha. A Vera Gondim diz: acho que seja a mesmice, isso cansa, desgasta o relacionamento. Aí tem muitas perguntas, doutores. A Lucélia diz: eu queria saber se quando a mulher não sente prazer nenhum, é normal não sentir vontade. Não, a mulher, ela tem a parte hormonal dela e é natural ela sentir a vontade, tá? Existe uma disfunção sexual específica, lógico. Em alguns momentos, por estresse, por chateação, tal, essa vontade pode desaparecer. Mas se passar, não for uma coisa esporádica, começar a ser 2, 3, 4 meses, procure um especialista, procure seu ginecologista, porque você pode estar tendo o que popularmente a gente fala de frigidez, que é o quê? Um distúrbio do desejo, tá? Um hipodesejo, que daí provavelmente são partes hormonais ou alguma doença, como já dita, pressão alta, diabetes, algum uso de medicação que você está fazendo, que você não sabe que pode causar essa alteração hormonal. Agora, doutor Ricardo, até aproveitando dentro disso que o senhor colocou agora, quais são as disfunções sexuais femininas, vamos dizer assim, mais comuns? As mais comuns, basicamente, são 4. A gente tem a perturbação do orgasmo, perturbação da excitação, o vaginismo e a baixa do desejo, tá? O que a gente popularmente conhece como frigidez. Todos esses têm tratamento? Todos têm tratamento, são basicamente o tratamento da alteração do orgasmo e da excitação, basicamente parte psicoterapêutica, tá? Porque isso vem muito da parte psicológica, da maneira com que foi criada a pessoa e tudo mais. O vaginismo já tem um tratamento muito consagrado com psicoterapia, agora tem um tratamento inovador, que são alguns músculos que se fecham, provocando dor na penetração, isso que é o vaginismo, então ela não consegue manter relação. Agora tem tratamento já novo, inovador, com o uso do Botox, que a gente acaba relaxando determinados grupos musculares, permitindo isso. Tenho várias pacientes com resultados fabulosos. Então, a pessoa sofre com algum desses problemas, buscando ajuda. Tem solução. Tem solução. Tem solução. Tá certo. Basta querer. Tá bom. Elas querem sentir prazer tanto quanto os homens e lutam por esse direito. Acompanha nessa matéria. Não são todas as mulheres que falam
abertamente sobre orgasmo. Mas se esse tema é tabu para algumas, para outras o assunto é divulgado e defendido a qualquer custo. Que digam as famosas. Elas são estrelas internacionais e usam sua influência para divulgar o direito ao orgasmo. Veja algumas delas. Nicki Minaj usa e abusa da sensualidade em suas performances. E lógico, quando o assunto é sexo, a cantora é clara e objetiva. Eu exijo chegar ao clímax. Acho que as mulheres deveriam exigir isso. A rapper não se conforma com mulheres que não atingem o prazer. Numa outra declaração, ela disse: "Uma amiga minha nunca teve um orgasmo na vida. Isso deixa o meu coração partido." E já que estamos falando de sensualidade, Halle Berry, aos 55 anos de idade, ainda tem o corpinho da mulher gato que interpretou em 2004. E para ela, prazer independe da idade. Você sabe aquilo que dizem que as mulheres são responsáveis pelos seus próprios orgasmos? É tudo verdade. No meu caso, isso me torna responsável por alguns orgasmos muito bons ultimamente, muito melhores de quando eu tinha 22. E nesse time de mulheres que defendem o sexo como forma essencial de prazer, não poderia faltar a Samantha. Na série e no filme Sex and the City, a atriz Kim Cattrall interpreta Samantha, uma mulher bela que não poupa esforços para seguir seus instintos sedutores. A amiga mais ousada de Cattrall já protagonizou cenas hilárias por causa do desejo sexual intenso. E ao que tudo indica, Kim é uma mulher que realmente gosta de sexo, seja na ficção, seja na vida real. Ela até escreveu um livro sobre o assunto, Satisfação, a arte do orgasmo feminino. Num dos trechos, ela destaca o que um homem deveria saber como fazer a mulher ter um orgasmo até ela ficar verdadeiramente satisfeita. Beyoncé é inspiração para milhões de mulheres em todo o mundo. Bem-sucedida, talentosa, mãe de 3 filhos, casada com o rapper Jay-Z. E se não bastasse tudo isso, a estrela é bem resolvida sexualmente. E numa entrevista à revista Out, ela destacou: "Você pode ser uma mulher de negócios, uma mãe, uma artista, uma feminista, o que quiser, e ainda ser um ser sexual. As mulheres deveriam ser donas da sua própria sexualidade." Mulheres famosas que falam publicamente sobre sexualidade. Para elas, o prazer feminino vem em primeiro lugar. É um direito que deve ser conquistado. E você, acha que mulher moderna deve exigir prazer na cama, custe o que custar? Meu nome é Fabrício, moro aqui em Chonte, no Chile. Estávamos falando sobre o problema de chegar na hora H. Então, os motivos para mim são problemas pessoais, atração física, são problemas que relacionamento, problema de atração física e muitas vezes a falta de desejo pela pessoa, alguns motivos de higiene pessoal da mulher ou do homem, não sei, mas é problemático e precisa ser tratado, precisa de ajuda, psicólogo, médico. Tá certo, obrigado pela sua opinião. Eu vou conversar agora com a Gabriela Marinho, que é sexóloga e fala de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. E a sua opinião? Bom, eu acho que, e como o doutor mesmo disse, a partir do momento que a gente descartar qualquer problema clínico, tanto que o homem ou a mulher tiver, a gente vai, no consultório, trabalhar a questão de ansiedade e desempenho. Que quer dizer, a ansiedade, a expectativa que eles buscam, que eles causam em cima desse ato sexual, acaba atrapalhando na hora H. Por quê? Porque gera uma ansiedade e não tem espaço para o prazer, somente para ansiedade. E sexo é sensação, a gente precisa estar à vontade, a gente precisa estar gostando do que está fazendo. E não, ao invés disso, ou o homem ou a mulher estão pensando nessa hora, será que ele está gostando? Será que ela está gostando? Será que é assim que eu faço? Será que eu estou do jeito certo? Ou mesmo
como eu ouvi numa entrevista aí, às vezes o parceiro não está correspondendo ao que eu queria, ou uma questão de higiene, ou algum tipo de questão que ele apresente que você dá uma estranhada, fala, não era isso que eu estava esperando. E acaba atrapalhando e falhando na hora H. Então, das alternativas que a gente colocou aqui, você ficaria com qual? Excesso de expectativa? Sim, com certeza. Essa é a expectativa que gera ansiedade. E aí isso vira um ciclo que não vai funcionar mesmo com prazer e como a gente gostaria. Tá bom, então. Obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Conversa, por favor, com o Joel da Silva, que fala lá de Presidente Prudente, também aqui em São Paulo. Joel, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite. E aí, qual a sua opinião? Pastor, a minha opinião é assim, eu vejo o problema nas pessoas, né? Porque isso já aconteceu comigo já. No caso, aconteceu de você falhar ou a outra pessoa? É meio delicado o homem assumir isso, né? Mas aconteceu comigo muitos anos lá atrás. Uhum. Muitos anos atrás. E você estava passando por um mau momento? Era uma situação de estresse? Foi com até uma ex-namorada minha, né? A gente estava junto ali, e eu estava com a cabeça em outro lugar, e aí, de repente, aconteceu. Aconteceu isso aí, mas hoje não. Na verdade, não aconteceu, né? Hoje, com a minha esposa... Na verdade, não aconteceu, né? Não aconteceu. Ai. Hoje está bem, né? Hoje está bem casado, está bem resolvida a situação, né? Sim, hoje eu estou bem casado com a minha esposa. Nunca mais aconteceu isso. Foi só uma vez só. Nunca mais aconteceu isso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Agora, doutor Cláudio, quando que os médicos indicam já fazer um tratamento com remédio, usar um determinado estimulante? Isso a gente orienta a usar algum tipo de remédio quando o sintoma é frequente, né? Geralmente o paciente procura o atendimento médico, fala o que está acontecendo, ou ele vem com a parceira expõe a insatisfação dela e a gente conversa, tenta identificar a causa, né? Procura tudo isso que foi comentado nas entrevistas e se a gente não conseguir encontrar nada inicialmente, a gente já pode passar um remédiozinho, aí pede exames e no retorno a gente tenta descobrir o que pode acontecer. Agora, o remédio só com a indicação médica, né? Sim, só com a indicação médica. A gente observa que tem muito paciente que compra na farmácia um remédio para melhorar o desempenho sexual e, na verdade, ele pode ter algum problema cardiovascular e esse remédio pode causar efeitos colaterais nele. Porque a gente vê até muito comentário de jovens, né, que nem precisam para querer aumentar a performance tomando remédio. Isso pode causar algum outro problema? Sim, na verdade, esses jovens eles não precisam de remédio, né? E muitos deles usam remédio e não vai ter nenhum benefício com o remédio porque a ereção dele é normal. Isso pode estimular alguns efeitos colaterais nele e até no futuro esse remédio nem fazer tanto efeito como deveria. Quando precisar. Quando realmente precisar. Entendi. Importante esse alerta, né? Vamos ver essa próxima matéria. O que leva um homem saudável e sem problemas de impotência a tomar estimulante sexual? Uma pesquisa inédita revelou que no Brasil, 71% dos homens tomam medicamento para ereção. A maioria, no entanto, não teve indicação médica e compra o remédio sem receita. Eu procuro entrar em farmácia que tenha atendente masculino. E como você pede? Tem aquele genérico aí, o cara já sabe. Alguém já pediu receita para você? Não, nunca. Em um ano, 4 milhões de caixas de medicamento para ereção foram vendidas no Brasil, um faturamento de quase 60 milhões de reais. Antes, quando a venda era controlada com a retenção da receita pela farmácia, muitos comprimidos vinham do Paraguai e eram vendidos em camelôs, sem qualquer garantia. De
De acordo com este urologista, o fácil acesso à medicação estimula a compra indevida. Acho que o medicamento é feito para usar para quem precisa, como qualquer medicamento, tá? Essa classe de medicamentos é um vasodilatador, tem uma grande contraindicação, às vezes as pessoas não sabem, que é o uso de uma substância chamada nitrato, que causa também uma dilatação dos vasos e quando usado em conjunto com o facilitador de ereção, pode causar problemas cardíacos, hipotensão severa. Então, isso o paciente que vai direto na farmácia, fala com o balconista ou vai no vizinho, não sabe disso. Quase metade dos brasileiros tem disfunção erétil, o que representa cerca de 25 milhões de pessoas. O problema acontece principalmente na andropausa, quando há uma queda progressiva dos hormônios masculinos. Só que cada vez mais os jovens estão tomando remédio mesmo sem precisar. O médico alerta para outro risco da automedicação. Essa devida indicação, ele pode se tornar dependente do produto. Então vai ser uma muleta para ele e ele só vai conseguir uma ereção satisfatória usando o produto. Mas mexe com a parte... Sem dúvida. Não, ele fica seguro com o produto, com a medicação. É mais uma dependência emocional. Emocional, não é química, exatamente. Eu sinto que eu sou sadio, então eu vou e continuo usando sem medo algum. Geralmente nas rodas de amigo, geralmente você conversando com pessoas, o homem ele tem aquela coisa de dizer que faz, de dizer que é o bam. Então eu acho que esse remédio hoje veio para suprir. E o homem não pode falhar? Eu acho que não. Eu acho que o cara, o detalhe, o ego, o lance psicológico no homem é muito ruim. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pelo controle desta medicação, diz que antes do início do uso é recomendável a realização de exames e consulta médica. A Anvisa diz ainda que o paciente deve ter a receita para comprar na farmácia, mas não esclarece o que faz para fiscalizar a venda irregular. Futuramente, na minha opinião, eu acho que o Viagra vai ser igual a esses comprimidos que nós compramos na farmácia para dor de cabeça. Você vai chegar na gôndola, pegar, pagar e ir embora. Meu nome é Nádia. Minha opinião sobre a pessoa falhar na hora H. Minha opinião é que muitas vezes tem pessoas que passam por problema de saúde e às vezes não procuram um especialista. Às vezes por trauma, às vezes por machismo. Então eu acho que a pessoa tem que procurar sim um especialista sobre essa área, é muito importante. Aí. Conversa, por favor, com a Adailde Santos, que fala aqui de São Paulo. Olá, Adailde, tudo bem? Adaildes. Adaildes. Tudo bem. Boa noite, bispo. Tudo bem. E aí, vendo tudo que a gente está falando, qual a sua opinião? Olha, bispo, eu acho que a maioria deles é estresse. E no caso, aqui em casa, meu marido fala que é estresse do trabalho, porque ele trabalha à noite e passa muito estresse, tá? Mas quando isso acontece, em seguida eu descubro que é alguma coisa que ele fez, conversinha no WhatsApp, aí fica a consciência pesada e na hora H eu acho que acaba lembrando e brocha. Então já é um problema que vocês dois têm que sentar e conversar antes, né? É, isso mesmo. Que aí depois a gente conversa, ele acaba falando que fez isso, que teve alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, e aí gera aquela confusão, aí sempre, quando acontece brochar, sempre é esse tipo de coisas. Questão da outra pessoa. Tá bom, então, Adaildes, olha, cuide bem, hein? Cuide muito do seu relacionamento. Um grande abraço. Obrigada, tchau, boa noite. Boa noite. Tem opiniões aí ou perguntas? Tem perguntas e opiniões. A Ellie, ela pergunta o seguinte: tenho relação com meu marido, sinto muito prazer, só que na hora o meu orgasmo não sai daquele jeito. Queria saber se tem algum problema comigo, porque dele realmente não tenho do que reclamar. A Eli Costa. Eli Costa, essa parte é a parte psicológica sua, é a parte de conhecimento, tá? Provavelmente parte hormonal, você mesmo falou, você se estimula, você tem o prazer, porém não existe
o orgasmo como você espera. Então tem que ver a expectativa do orgasmo. Seria interessante você procurar, na verdade, uma terapia, uma psicoterapeuta, na parte de sexologia, para te orientar melhor em relação a essa parte. Mas eu acredito que parte orgânica de doença não existe nada. Aí tem o Felipe, bispo, ele já pergunta pro doutor o seguinte: eu tô com um grave problema. Na hora H, eu tenho 34 anos, a minha esposa 30, tenho 12 anos de casado, mas não passo de mais de 2 minutos. O que fazer? O problema dele é ejaculação precoce, né? É uma doença muito frequente na população, chega a 60% dos homens têm esse problema de ejacular muito rápido, né? Estima-se que mais ou menos quando se ejacula após a penetração, você ejacula em 1 minuto, você já pode considerar como ejaculação precoce. Isso está relacionado a um problema psicológico, né? É claro que muitos casais eles estão bem, mas ele tem esse problema e precisa ser tratado com terapia também, psicoterapia, fazer o acompanhamento medicamentoso com o urologista. Resolver. Sim, tem como resolver. Tem mais? Tem. O Charles e a Daísa diz: eu acho que é excesso de expectativa, pois o cotidiano faz às vezes o casal cair muito na rotina e isso acaba atrapalhando na hora H. Tá certo. A ficção também relata, muitas vezes de forma divertida, esse momento constrangedor. Veja. Sexo, um assunto que rende pano pra manga. Embora tabu para alguns, a maioria das pessoas não dispensa falar sobre o tema. Afinal, sexo faz parte da vida. E é por isso que, volta e meia, o tema ganha destaque nas telonas. Mas e quando o filme mostra alguém falhando na hora H? Tu tem que melhorar tua imagem no mercado, entendeu? Aí, chama umas 3 ex-namoradas, entendeu? Grava elas falando assim de tudo, sabe que tu é o máximo, entendeu? No filme Cilada.com, protagonizado pelos atores Bruno Mazzeo e Fernanda Paes Leme, o garotão aí não chega a, digamos, falhar, mas ele se antecipa aos fatos, se é que você me entende. Para piorar, sua namorada registra o momento. Já? Em seguida, ela descobre uma traição e, para se vingar, joga as imagens do momento embaraçoso do noivo na internet. Foi meio rápido, né? Foi bom. Como vocês descobriram isso? A comédia, que se passa durante 1 hora, garante boas risadas e aborda as trapalhadas desse momento nada fácil na vida dos homens. Já no filme A Primeira Vez, Dave é platonicamente apaixonado pela sua melhor amiga. Ao conquistar o coração da amada, eles então decidem ter a primeira vez. Mas acreditem, na hora H, ele não consegue. Desculpa, eu acho que eu tô meio nervoso. Aí adivinha, o casal entra em crise. Mas não foi culpa sua. Eu não achei que foi. Depois, claro, o autor faz um final feliz para os jovens. Mas, antes disso, muita confusão acontece. No cinema ou na vida real, quando as coisas não saem como esperado na hora H, é sempre um assunto que chama a atenção. Tá aí. Agora, doutor Ricardo, existe também medicamento que estimula a mulher que não está tendo tanto desejo? Então, as medicações, existem algumas medicações que prometem aumentar a libido da paciente, né, da mulher. Primeiramente, a gente só vai conseguir aumentar a libido se o problema da mulher realmente for alteração hormonal. E aí a gente faz a reposição, faz a modulação hormonal. Então, basicamente, essas medicações são hormônios. Então tem que identificar se realmente é esse problema. Tem que identificar, tem que fazer a dosagem, tem que fazer uma modulação, tem que fazer uma reposição para a gente deixar em níveis normais ou próximos dos normais, né? Para ela ter uma vida sexual, de libido, de estimulação
como era antes. Tá certo. Já quero agradecer desde já a presença do senhor aqui, como o senhor observou, o tempo aqui passa muito rápido, Passa rápido. Eu gostaria das considerações finais do senhor. A gente tem que lembrar nessa hora que o ideal é não achar um culpado, e sim ter uma conversa amigável e parceria. Resolver o problema. Resolver o problema. Tá certo. Também quero agradecer ao Dr. Cláudio Guimarães, que está aqui com a gente, e as considerações finais do senhor. Lembrar que falhar na hora H é uma coisa normal, né? E se for uma coisa esporádica, não deve ser encarado como uma doença. Agora, se o problema for frequente, né? Esse paciente precisa procurar um médico e fazer os seus exames periódicos. Tá certo. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Tá aí, das pessoas que votaram lá, 63% problema da própria pessoa. 33% excesso de expectativa e só 4% problema do parceiro.